Graça e paz, tudo jóia? Hoje o tema do nosso culto é os alicerces da família. Como é que vai a sua casa, a sua história, a sua família? Você já parou para pensar sobre isso? Deveria. Os dias, à medida que vão passando, vão nos mostrando a necessidade de termos uma família bem alicerçada, bem edificada. Olhe para a sua casa, olhe para a sua história, olhe para a sua família, olhe para os seus filhos, olhe para o seu pai. O que você vê nessa moldura interpretativa? Que tipo de família tem sido a sua? O nosso grande projeto é que a nossa família seja muito abençoada, muito agraciada. E esse é o projeto de Deus para mim e para você também. Que a nossa família seja uma família muito abençoada, uma família cheia da graça de Deus. E eu desde já desejo toda a sorte de bênçãos sobre a sua casa. Muita paz, muita maturidade, muito equilíbrio, muita capacidade de enxergar a necessidade de Deus na base da história da sua casa. E é esse o nosso objetivo. E a Bíblia nos dá uma referência sobre o que deve preceder a edificação da nossa casa. O que deve estar no alicerce da nossa família. Ninguém, quando começa uma família, começa essa história a dois pensando em algo de errado, pensando em algo que não dê certo. A gente vai ao altar todo feliz, todo cheio de entusiasmo, louco para dizer sim ou aceito, para fazer os votos de fidelidade, e ficamos cheios de expectativa, como é que serão os nossos filhos, a sequência da nossa história. É assim que nós iniciamos a nossa família. Mas às vezes não tomamos o devido cuidado com a base, porque muita coisa vai acontecer além do tempo. Muita coisa vai mudar, os anos vão passando, levando de nós muitos sentimentos, levando de nós muita ideia sobre a nossa vida, sobre o amor, sobre a paixão, levando de nós muitas coisas, mas também vem trazendo muita coisa nova, um olhar mais apurado, mais refinado, mais cheio de bênção, cheio de graça. E como lidar com isso? É assim que acontece, não é mesmo? E como que a família sai lá na frente? Como que a família se esbarra lá na frente? Porque as tempestades, elas podem aparecer a qualquer momento. Eu queria que você lesse comigo o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, do verso 24 ao verso 26, Jesus, ele dá uma palavra fantástica para os seus discípulos, falando sobre fundamentos para a vida. E o que Jesus ensina aqui sobre o que é fundamento na vida, sobre quais são os elementos que nós devemos trazer como fundamento para a nossa história, para a nossa vida, se emprega em tudo. Se emprega na escolha da profissão, no exercício da profissão, na maneira como nós nos preparamos para a profissão, que são os estudos, se entrega em tudo, principalmente na família, que acredito eu que você pensa da mesma forma que eu penso. A família é o bem mais precioso que nós temos. A família é o que nós temos de melhor, o que nós temos de mais valioso. Por isso, a Igreja Batista Ministério Moriá é uma igreja para a família. É uma igreja que valoriza a família antes de qualquer coisa. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 24 até o verso 27, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente
que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Sobre qual fundamento está a sua casa? Faça uma leitura, ainda que rapidinha, sobre qual fundamento estamos edificando a nossa família, a nossa casa. Quando criança, eu ouvia uma expressão: a vida não é um mar de rosas. Eu ficava tentando entender o que era o mar de rosas, né? Ficava imaginando aquele mar de pétalas de rosa. A rosa, você passa a mão na pétala da flor e ela é sedosa. E se a vida não é um mar de rosas, não é como você surfar na seda gostosa das pétalas da rosa o tempo todo. De fato, a vida não é um mar de rosas para ninguém, porque as tempestades vêm. As tempestades da vida revelam exatamente o que é o alicerce sobre o qual estamos edificados. Essa é a função da tempestade na vida. Revelar qual é a nossa base, qual é a nossa estrutura. Se nós damos conta dos salavancos, damos conta, né, do zumbir dos ventos. Eu me lembro quando era criança, a casa construída e não tinha uma estrutura muito sólida, e vinham tempestades, saía levando aquelas telhas embora. E a gente ficava morrendo de medo ali. Quando a tempestade acabava, às vezes a gente ia catar as telhas que tinham ficado mais inteiras para tentar remontar a cobertura e seguir a vida. E quantas tempestades têm desabado sobre algumas famílias, e as famílias têm que sair catando os cacos, pegando o que sobra. E pior do que isso, e quando as tempestades desabam sobre algumas famílias e elas descobrem, identificam que o alicerce não foi bem estabelecido, não foi bem investigado, não foi bem plantado. E de repente o tempo vai passando e as trincas vão aparecendo, e com o tempo vai dilatando mais e mais, e as trincas vão aumentando, e depois descobre que a casa está tão comprometida que não dá mais para arrumar. Agora, ou se vive dentro da casa até um dia ela desabar, ou joga o resto da casa no chão e ponto final. Olha, nós precisamos olhar com atenção essas questões. Sobre qual fundamento a nossa casa está estabelecida? Essa é a projeção que nós precisamos meditar. Nós precisamos olhar sobre qual fundamento a nossa família está estabelecida e identificar se ela precisa ter os seus fundamentos consertados, arrumados, para que a família não se perca. Olha, o que nós chamamos aqui de alicerces, o que Jesus conota aqui como alicerce, são os valores sobre os quais nós estabelecemos a nossa família. Sobre quais valores a sua família está estabelecida. Isso é muito importante, porque se os valores estão assentados, nossos filhos saberão dizer não a algumas coisas. Se os valores não estão bem fundamentados nos corações deles, eles vão abraçar certamente algumas tempestades
e pode ser que sejam até levados enxurrada abaixo por essa tempestade. Na base familiar é preciso colocar valores, valores morais, valores éticos, valores espirituais. São importantes estabelecer no fundamento da nossa família para que ela não se perca, para que ela não se deixe levar pelas tempestades da vida, porque certamente elas virão e nós não temos como medir de onde virão as tempestades. E é importante que a nossa história, a história da nossa família, esteja estabelecida sobre fundamentos sólidos. É importante que os alicerces da nossa casa sejam alicerces sólidos, sólidos na sua espiritualidade, na sua maneira de olhar para Deus, de caminhar com Deus, de lidar com Deus, sólidos nos seus valores éticos, na sua maneira de refletir a vida, de pensar a vida, de lidar com a vida, sólidos nos seus valores morais, para que ela entenda que há limite para escolhas. E há limites com os quais não podemos flertar. Porque a queda pode ser grande. O caos pode se instalar e de repente não dá mais para consertar. Dentro de uma família, são diversos os locais por onde podem vir as tempestades. Há tempestades que entram nas famílias pelos filhos, com os amigos que eles fazem, as amizades que eles fazem, e aquilo que eles vão aprendendo lá com esses amigos a cultivarem e vão compartilhando, podem desabar tempestades terríveis dentro da nossa casa. E há tempestades que vêm pelas escolhas dos nossos filhos, não só pelas pessoas com quem eles resolvem andar, mas pelas escolhas que eles acham que podem fazer e que não tem problema nenhum. Escolhas que às vezes até acham que são escolhas modernas. Eu queria dizer que não há nada mais moderno que a palavra de Deus, porque ela atravessa o tempo e ela é irreparável. Mas tem costumes, tem sentimentos, tem valores que colocam às vezes e enchem os corações dos filhos e eles acham que vão ser bons, que a vida é assim mesmo, que isso é legal, e vão corrompendo a sua ética, os seus valores, a sua espiritualidade, e quando a família assusta, uma grande tempestade entrou para dentro da casa. Mas às vezes a tempestade não vem pelos filhos. Às vezes a tempestade vem pelos pais, com seus desafios, com seus enfrentamentos. Às vezes os pais não sabem lidar com a vida além do tempo. Não sabem lidar com as pressões além do tempo. Não entendem que o tempo faz pressões mesmos, que há coisas que mudam mesmo, e às vezes os pais não sabem como lidar com isso e começam a achar que a vida com outra pessoa vai ser melhor. Ou que a vida é melhor sozinho, com afastamento, com isolamento, com rompimento. E aí desagam tempestades sobre os filhos. Os filhos podem lançar tempestades sobre a família e arrebentar com os pais. Mas os pais também podem deixar desabar grandes tempestades sobre as famílias e arrebentar com os filhos. E a família, que precisa ser o lugar da nossa segurança, o lugar do nosso bem-estar, o lugar do acolhimento, o ninho, o lugar do conforto, de uma palavra de segurança, de uma palavra de proximidade, se perde. Não sabe como se defender, porque não tem valores éticos, morais, espirituais, sociais, bem estabelecidos, e agora não tem onde se posicionar. De onde se posicionar?
Não deixe isso acontecer com a sua casa. Não deixe isso acontecer com a sua família. Ainda aquelas tempestades que vêm por causa dos achatamentos econômicos, financeiros, ou por causa das perdas. Quantas vezes nós, como família, lutamos tanto, empreendemos esforço, corremos, lutamos o dia a dia para alcançar algo melhor, mais confortável na vida. E de repente surge uma experiência e se perde tudo. E se lidar com conquistas é difícil, mais difícil ainda é lidar com perdas. E eu conheço história de famílias que, quando a tempestade das perdas entraram para dentro da casa, virou um caos. A família não estava preparada. Nós precisamos olhar bem para os fundamentos, os alicerces da nossa família. Sabe por quê? As tempestades virão. Hoje, amanhã, lá na frente, elas vêm. Elas vêm porque nós não estamos sozinhos no mundo. Nós não somos senhores do tempo. E o coração, a Bíblia diz que é extremamente corrupto e às vezes não sabemos guardar o nosso coração. Tudo isso mostra o quanto é necessário ter, de fato, uma base sólida para a família, capaz de manter de pé a nossa casa diante dos enfrentamentos que ela haverá de lidar com eles um pouco mais à frente. Por isso eu queria chamar a atenção sobre algumas coisas que Jesus nos ensina aqui. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção, invertendo o texto, é que a insensatez deixa comprometidos os alicerces da nossa casa, os alicerces da nossa família. Jesus nos ensina que numa família onde há insensatez, as tempestades, quando chegam, estabelecem caos. Então não deixe a insensatez fazer parte da base da sua família. O verso 26 e o verso 27 do texto que nós lemos diz assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quantas vezes os pais, por causa da dor, por causa do coração, do amor que tem pelo filho, pela filha, às vezes ao invés de usar a vara, usa o abraço. Eu certa vez ouvi de uma mãe, a Bíblia fala para usar a vara, mas aqui em casa nós não vamos agir assim não, pastor. Isso é insensatez. É fazer o contrário do que a palavra de Deus ensina e esperar que dê certo lá na frente. Não vai dar certo com você, meu irmão. Não vai dar certo com você, minha irmã, se você for insensato. Se você, na hora que precisar usar a vara, você usar o abraço. A Bíblia diz que as coisas funcionam melhor, são de fato excelentes, são bonitas na essência quando é feito no seu devido tempo. A Bíblia diz que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. A Bíblia diz que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. A Bíblia diz que há tempo de plantar e tempo de colher. E se a gente misturar tudo isso na nossa estrutura familiar, quando as tempestades vierem, tudo vai por água abaixo. É interessante que a palavra insensato aqui no texto, ela tem o sentido de estúpido, pesado. Aquele que conhece a palavra de Deus, ou ouve a orientação de Deus, e não a pratica, age como estúpido aos olhos de Deus. Esse termo
naquela época também era usado para uma comida sem sabor, sem alma. A Bíblia diz que o pai, quando ama, ele corrige o filho. Olha, então eu preciso ter uma alma que esteja coerente com o ensino da palavra de Deus. Fingir que não vê o erro que o filho cometeu é ensinar esse filho que pode passar as autoridades para trás. É ensinar esse filho que a insensatez é uma escolha que vale a pena. Mas a palavra de Deus diz, não vale a pena. Se você agir como insensato, a sua casa não vai dar conta de enfrentar as tempestades que a vida trarão sobre ela. Muitas vezes, eu ouço pai que dizem isso. A Bíblia diz isso, mas eu não vou fazer isso na minha casa, como eu acabei de falar. E fazem realmente desta forma. Não podemos esquecer o que acabamos de aprender. Isso é estupidez, isso é insensatez, isso é trazer para dentro da família atitudes e sentimentos que vão contra a palavra de Deus, que desafiam o próprio Deus. Isso é ensinar os nossos filhos a ter uma fé sem resultados. Porque a Bíblia diz que aquele que crê nas Escrituras, que crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, é que vão fazer da sua vida uma fonte de água vivas, porque do seu interior vai fluir rios de água vivas. Lembre-se, os ventos virão, as tempestades virão, as chuvas cairão, os rios transbordarão e infelizmente a casa vai cair e será feia a sua queda. Se você permitir que essa insensatez espiritual esteja na base da sua família. Tudo que fazemos na vida tem consequências. Tudo que nós fazemos nessa vida tem consequências. Algumas aqui neste mundo, outras só lá na frente, na eternidade. Mas tudo terá consequências. As nossas escolhas, como pais, como filhos, não deixam a nossa família imune. Amanhã, isso derramará sobre a família. Por isso, a prudência é essencial na escolha dos elementos para uma base sólida para a família. Traga prudência para a base da sua casa, para empreender sobre você condições de fazer escolhas acertadas para a base da sua casa. Nada nessa vida é mais importante que a nossa família. E o desejo de Deus é que a nossa família seja grandemente abençoada. Mas isso não será possível se não trouxermos a prudência para dentro dela. Quando aplicamos prudência na vida, nós pensamos o que somos e o que fazemos. A prudência nos ensina a compreender o tempo todo que nós não estamos sozinhos na vida. Nós não podemos sair fazendo o que dá na telha, o que dá na cabeça. Nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos de fato tem consequência. E se nós escolhemos casar e dividir a nossa vida com alguém, tudo que nós fizermos será dividido com esse alguém, de bom e de ruim. Então, essa consciência nos leva a empregar na vida familiar algo que eu chamo de responsabilidade. Responsabilidade é eu ter a consciência que eu vou ter que responder pelas minhas escolhas. Como já dizia o filósofo, nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Como diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo e também o Senhor Jesus, aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher lá na frente. Então, aplique prudência na sua família. Em todos os momentos.
Diga o não, ainda que com dor. Diga o sim, ainda que com dor. Mas aprenda que a prudência vai transformar a sua família numa casa de bênção, numa casa de graça, numa casa onde a verdade está sobre tudo e sobre todos. Uma pessoa prudente, ela considera o futuro. E um futuro sem Deus é um futuro desastroso. Jesus nos adverte sobre isso. Ele diz no verso 24 e também no verso 25, ele diz, olha, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Para Jesus só é prudente quem recebe, quem acolhe a palavra de Deus e aplica ela na sua vida. Não adianta eu entender que não há comunhão entre luz e trevas e eu fazer uma sociedade com o ímpio porque eu vou contra a palavra de Deus e isso vai trazer problemas sobre a minha família. A Bíblia diz, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. A chuva cai, o rio transborda, os ventos sopram, e tudo isso vem contra essa casa. E ela não cai, porque tinha os seus alicerces na rocha. O homem prudente aqui no texto, é aquele que aplica o bom senso na vida. O crente precisa ter bom senso. Uma pessoa que quer se achar responsável precisa ter bom senso em tudo que faz, inclusive na fé. Ao citar, construiu a sua casa sobre a rocha, Jesus estava falando a respeito de si mesmo. Ele é a rocha. O que ele estava dizendo é que ele é a base segura para uma casa. A certeza de segurança para a nossa casa é quando nós estabelecemos a nossa família sobre essa rocha que se chama Jesus. É quando nós colocamos como fundamento da nossa casa, como fundamento da nossa família, é quando nós aplicamos sobre a estrutura da nossa casa, sobre a base da nossa casa, para tudo que vier pela frente, aquilo que Jesus ensina. Quando nós vivemos do jeito que Jesus ensina, nós não teremos do que nos envergonhar lá na frente. A Bíblia diz que nada fica escondido debaixo do céu. E que bom saber que nós estamos, mesmo com as nossas dificuldades, fundamentando a nossa família em Jesus e lá na frente não teremos do que nos envergonhar. Eu sempre digo que eu teria muito constrangimento se amanhã, lá na frente, eu tivesse vergonha de olhar nos olhos dos meus filhos, tivesse vergonha de olhar nos olhos da minha esposa, com coisas que eu fiz que envergonhasse a família. E é isso que o texto está dizendo. Ao construir uma casa, é importante aprender a ouvir Jesus e encontrar nele os valores morais, os valores éticos, os valores espirituais, os valores relacionais para a vida e para a nossa família. Como isso é necessário? Como isso precisa ser inegociável para que a nossa família não se perca amanhã ou depois. Lembre-se, nós só podemos colher aquilo que nós plantamos. Plante Jesus na sua vida. Plante Jesus na sua história. Plante Jesus no seu coração. E os frutos que irão brotar não serão frutos de vergonha. Serão frutos de graça, frutos de misericórdia, frutos de bênção para a nossa história. Não coloque a sua casa estabelecida sobre qualquer fundamento. E se você percebeu que cometeu algum equívoco nessa noite e precisa refazer os alicerces desta casa, eu vou te ensinar a tecnologia.
dobre os seus joelhos, arrependa dos seus equívocos e peça a Deus graça e comece a substituir as peças que estão fundamentando a sua casa, a sua família. Há sempre tempo e espaço de correção para que a nossa família ganhe uma rota diferente, uma rota nova. E eu queria concluir essa palavra de hoje dizendo que nós podemos arriscar com muitas coisas na vida, mas não podemos arriscar com sentimentos, com desejos, com escolhas, com atitudes que comprometem a nossa família, a nossa índole, que envergonham a nossa casa. A família é o nosso bem maior. É o maior bem que Deus nos deu. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele que vive em família. Nós envelheceremos com o tempo. Nossos filhos crescerão, terão filhos, nos darão netos. E a lógica da vida não muda se optarmos por negligenciarmos este ensino de Jesus. Mas a maneira como tudo terminará, mudará. Então seja prudente, não seja insensato. Na hora de escolher os elementos para embasar a sua história, a sua casa, a sua família, tire a insensatez e coloque a prudência. Tire a insensatez e traga a prudência. A história, a nossa história, a história da nossa família precisa terminar bem. Para isso acontecer, é melhor seguir Jesus. Jesus é o caminho. Foi ontem, é hoje e será amanhã para a família. Confie em Deus e peça a Deus a graça sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Em especial, colocaremos hoje, na Semana de Família no Altar, a família dos irmãos Ana Carolina Nunes, Gabriel, Lucas Souza Nunes, Mônica Mara de Souza Nunes, Nicolas, Pedro, Samira, Rafael, Rian, Maria Eduarda Dudinha, o Vinícius Gomes Castro e o Wellington Nunes da Silva. Que Deus abençoe essas vidas e Deus abençoe a sua vida. Ame a sua família, ame a sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos, seus netos, ame a sua casa. Seja prudente. Entenda que este é o melhor presente que Jesus te deu. Pai, abençoe. Abençoe poderosamente, meu Pai, cada família que está ouvindo essa palavra. Meu Deus, o que será de nós se não for o Senhor? Tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. E sem o Senhor as famílias estão se perdendo. As famílias estão trocando os pés pelas mãos, corrompendo o seu coração, os valores, abraçando as imoralidades. Deus, tenha misericórdia das nossas famílias. Abençoe. Nós tememos e amamos o Senhor e confiamos na Tua graça. Tira toda a insensatez do nosso coração e nos dê prudência. Mas não a prudência que o mundo dá, a prudência que procede do alto, que nos dá discernimento, autoridade, graça e amor na medida certa. Deus nos abençoe poderosamente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e as doces consolações do Senhor Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.
Um beijo no coração, povo santo. Deus te abençoe poderosamente. Estou com muita saudade de todos vocês. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês neste momento. Sexta-feira teremos o último capítulo de Hebreus, capítulo 13, fantástico, quando o autor faz a leitura de tudo que ele ensinou. E no sábado, às 19 horas, culto dos jovens, possivelmente com a irmã Carol. Então vamos ouvir, será uma grande bênção para o nosso coração. Deus te abençoe poderosamente e te dê uma semana de bênção e de vitória.